Pois então, meus queridos, estamos ao vivo aqui em mais um CovaCast, o nosso segundo episódio dessa nova temporada que vai ao ar tanto no YouTube quanto aqui nessa rede maravilhosa que é o TikTok. Eu amo vocês do TikTok. Mas enfim, ontem a gente teve um papo muito legal sobre Branca de Neve e hoje o assunto é diferente. Hoje o assunto é Pinóquio, o segundo longa-metragem da Walt Disney Animations e que, na minha opinião, é o melhor filme da época de ouro da Disney. Ai meu Deus, eu percebi agora, o pessoal do YouTube não tá vendo, mas o pessoal do TikTok tá vendo que eu tô com um filtro de microfone do Sandy Júnior, gente. Eu tô adorando isso. Sério, eu gosto muito das lives do TikTok, porque tem essa coisa, né? Essa conexão aqui de poder usar recursos e esses filtros eu acho o máximo. Enfim, você que está assistindo a gente pelo YouTube, sempre lembre de acompanhar a gente também pelo TikTok, porque no TikTok também é bastante maneiro. Mas também nem dá pra me reconhecer nesse filtro, né, gente? Socorro. Vou dar uma tossidinha aqui, tomar uma água. Ia tomar uma água, mas meu copo tá vazio. É aquela coisa, o pessoal que não se planeja pra live, o que que dá, né, gente? O que que dá? Não dá coisa boa, não dá coisa boa. Agora o filtro apareceu uma coroa, tô achando maravilhoso. E já que eu sou o rei disso aqui, o rei do camarote, olha, tem óculos e tudo. Vamos falar de Pinóquio. Pinóquio foi a segunda animação em longa-metragem da Walt Disney Animations e é uma animação muito bem produzida. Como ela foi produzida depois de Branca de Neve, o Walt Disney estava cheio da grana. Então, se ele já tinha gastado todo o dinheiro que ele não tinha fazendo a Branca de Neve, meu amigo, quando chegou em Pinóquio, ninguém segurava esse cara. Tipo assim, a cena de abertura já custou milhares de dólares. Foi assim, uma ostentação que nunca se viu antes na história do cinema. Realmente o Walt Disney, assim, Titio Walt, não tava pra brincadeira não. Titio Walt tava querendo Bitch Better Have My Money, tava querendo gastar cada vez mais dinheiro e colocar cada vez mais dinheiro dentro de Pinóquio. Lembrando, obviamente, que a gente está falando da década de 30, então era realmente assim uma época complicada. Estados Unidos tinha acabado de passar pela crise de 29, o pessoal não tinha tanta grana assim para ir para o cinema, mas o Walt estava cheio da grana e ele queria investir no negócio dele. Ele fez um filme caro para burro, mas o filme não deu tão certo assim de primeira. O filme deu uma flopada nas bilheterias e ele só foi passar a ganhar dinheiro mesmo nas suas exibições em sequência. Porque é aquela coisa, né? Hoje a gente vai no cinema, né? O cinema atualmente, e só tem os filmes que estão passando atualmente. Pode até ter um cinema na sua cidade que passa filmes mais cults, que passa filmes diferentes, mas em geral os cinemas hoje só passam os filmes que estão na moda. Mas naquela época não, tipo, antigamente os cinemas eles passavam vários filmes e filmes com uma frequência muito interessante, assim. Mudava muito os filmes, assim. Então era comum entre os grandes estúdios fazer relançamentos. Então, ok, Pinóquio, a gente tá aqui com Pinóquio, vamos fazer aqui, ó, passou 2 anos, vamos lançar Pinóquio de novo. E passava, eles faziam um cartaz novo, mandavam para os cinemas e as pessoas assistiam de novo o mesmo filme, como se fosse um lançamento. Às vezes tinha alguma alteração, como uma mudança na trilha sonora, uma mudança de dublagem, mas eram alterações bem detalhes mesmo. Não era uma coisa, nossa, fizeram um filme novo. Não, negativo. Enfim, chegou o Pinóquio não deu muito sucesso nas bilheterias, mas em questão de produção audiovisual, meu querido, Pinóquio é um show. A gente vê cada desenho, e principalmente com aquela época em que os desenhos eram feitos à mão e feitos com uma tecnologia multitela. Como que era? Eles tinham assim um galpão grandão assim, não é um galpão, umas prateleirazinha, em que eles colocavam as lâminas com os desenhos. Então aqui no fundo a gente tinha a lâmina com a paisagem, no meio a gente tinha os prédios, na frente a gente tinha a calçada, e daí na última camada a gente tinha os personagens. E em cima era colocada uma câmera e eles iam tirando foto frame por frame para colocar e fazer o filme, né?
Perdeu a conexão, gente? Eita! Vamos torcer aqui para a conexão voltar? A conexão voltou, a gente pode voltar a falar. Mas enfim, tinha essas prateleirazinhas e eram colocadas as células, uma embaixo da outra, fotografado. E assim, cada movimento era porque uma lâmina era movida a 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá. Era um trabalho bem minucioso mesmo. O Walt Disney teve que fazer um puta de um trabalho aí para conseguir entregar a melhor qualidade dessa animação. E de fato, maravilhosa. A gente vê os detalhes, a cena de abertura mesmo é muito fofa. Quando a gente vê o grilo falante entrando na casa do Pinóquio, eu não me lembro se essa cena de Pinóquio ou se é cena de um outro filme, porque tem um Como é Bom Se Divertir, que o grilo falante também faz parte. Às vezes, esses filmes mais vintage da Disney, eu acabo me perdendo. Mas assim, tinha uma cena, não lembro em qual dos filmes, que era o grilo falante indo em direção à casa, à janela da casa do Pinóquio. Então ele dava saltos, afinal ele é um grilo dá saltos. E ele usava uma realidade de primeira pessoa para a gente assistir o grilo chegando na casa do Pinóquio. E isso era, para mim, quando eu vi aquilo, eu achei, gente, que legal. Eu sou uma pessoa que eu adoro ver bastidores, eu adoro ver como que as produções dos filmes são realizadas. Eu fico muito empolgado com esses detalhes. E quando eu vi aquela cena da animação, que é só subir e descer, sabe? É algo que hoje a gente não dá tanto valor. Mas naquela época, meu amigo, falando que, tipo, ó, era a galera pintando as lâminas lá de acetato com um pincelzinho. Aquilo, gente, é de se admirar. Aquilo tem uma qualidade fenomenal. Assim, não tenho o que dizer. O Walt Disney arrasou. Em questão de história também. Pinóquio, obviamente, não é um filme original da Disney, como a maioria dos filmes não são, né? A Disney sempre compra direitos ou espera direitos de grandes obras acabar para eles pegarem a história de graça. São poucos os filmes da Disney que de fato têm uma história original. O Pinóquio é uma história, se não me engano, ela é italiana e é de um livro que já existia. Então, óbvio, né, quando a gente fala da história de Pinóquio, a gente está falando do trabalho de adaptação que a Disney fez sobre ele. E, ao meu ver, foi belíssimo. Eu não tive a oportunidade de ler o livro original do Pinóquio, inclusive é uma boa. Eu acho que eu vou dar uma procurada depois na Amazon para ver se eu encontro, para ver se eu consigo ler, porque eu acho que quando a gente gosta de um assunto, quando a gente gosta de animações, histórias, eu acho que realmente vale a pena a gente sentar e ler. Mas enfim, quem não se lembra da história do Pinóquio, porque é aquela coisa, muitas vezes a gente já ouviu a história do Pinóquio, já vi, mas viu de uma forma muito porca, né? Porque era aquele livrinho que a tua avó comprou na feira e leu pra você, era um livrinho que tinha 5 páginas e um desenho pirateado da Disney. E daí, gente, na moral, se você só tem essa lembrança do Pinóquio, é melhor tu tirar uma horinha, 2 horinhas para assistir o original, meu, porque o original é show de bola, é maravilhoso. Então, a gente tem uma história que das histórias da época de ouro da Disney, né, que são os primeiros 5 filmes, né, que a gente tem Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, é uma história com várias reviravoltas. É uma história que ela cresce, ela desce, ela cresce, ela desce. Ao contrário de Branca de Neve, que era mais ou menos um aglomerado de curtas com uma história michuruca ali para tapar buraco, Pinóquio não, meu querido. Pinóquio, o cara fez questão de fazer um excelente enredo. Nós tínhamos sim cenas de curtas, assim, porque realmente era uma tradição da época e também a forma como o Disney fazia desenhos, mas o arco, né, o arco como todo dos personagens é muito bem desenvolvido. A gente vê, por exemplo, deixa eu lembrar de uma cena de um dos curtas. É muito legal que o Gepeto é um marceneiro. Ele é um artista que faz suas obras com madeira. E uma das obras que ele faz são relógios. E esses relógios são muito graciosos, assim. A gente tem relógios dos mais diversos formatos, dos mais diversos modelos. Tem relógios com, sabe, a bailarina dançando, com bonequinhos, com carrinhos. E lembrando que tipo, essas animações são feitas manualmente,
aquela cena dos relógios é muito difícil de ser feita, da forma como ser feita, da forma como foi feita e nos custos de produção que chegaram a ser feitos, né? Tipo, era realmente muito caro fazer. Porque cá entre nós, gente, se a gente falar uma animação de um relógio, e um relógio simples, é fácil. Porque ali, ó, dois ponteiros, ele vai se mexendo e tá tudo certo, é fácil desenhar isso. Mas quando a gente fala da animação de uma parede, uma fucking parede lotada de relógios, aí, meu querido, o buraco é mais embaixo. Aí a gente tem um trabalho muito maior por trás dessa produção, porque realmente não é fácil. São várias animações diferentes. E se fosse só vários relógios simples, não. Eram aqueles relógios exuberantes, com várias peças móveis. É realmente um trabalho assim lindo de se ver. Inclusive, tem um curta recente da Disney. Não é tão recente assim, não é tipo, 2019, não. É 2015, por aí. Mas tem no Disney Plus, que é o curta TikTok. Sim, existe um curta TikTok no Disney Plus. Se eu não me engano, o nome é TikTok, mas é um curta que são vários relógios dentro de uma relojoaria e esses relógios acabam solucionando um crime. Acredita, gente? É bom demais esse curta, vale a pena procurar. É um relógio que sofria discriminação dos outros relógios. É uma história, aquelas brisas, né, gente? Aquelas brisas que o pessoal da Disney faz e a gente gosta de assistir. Mas voltando a falar de Pinóquio, né, eu acho que outro ponto bacana é a gente ver como que a Disney mantém os seus traços com uma originalidade e com uma identidade visual muito clara. A gente vê, por exemplo, o peixinho que a gente vê no aquário do Gepeto, ele acaba aparecendo de novo em fantasia. Não é que é o mesmo personagem novamente, porque esse conceito de crossover ainda não era bem consolidado naquela época. Embora já tenha acontecido vários crossovers, né? Tem o Grilo Falante, Como é Bom Se Divertir, o Mickey já participou de vários tipos de história, mas não era exatamente um crossover, é porque a Disney sempre se preocupou em realmente fazer uma identidade visual para os seus personagens. De forma que quando você bate o olho, você vê, putz, isso aqui é Disney. Ao contrário da Pixar, a Pixar não, a Pixar gosta de inovar, ela gosta de mudar totalmente os cenários. Então, olha, tem o carro e o carro é desenhado de um jeito, tem um inseto, ele é desenhado de outro, a gente vê uma mudança nos traços, até a forma humana. Tem filmes como Divertidamente, que os humanos têm uma tendência mais realista, e tem Up e Altas Aventuras, que os humanos são totalmente caricatos. A gente vê o Carl ele é todo quadrado, afinal ele é um cara chato, ranzinza. A gente tem o Russell ele é todo redondo, afinal ele é divertido, ele é fofo, ele é um querido, sabe? E esse aspecto visual que a Pixar trabalha nos seus desenhos, no seu traço, ele é uma coisa muito interessante, porque passa uma mensagem muito bonita. E passa uma mensagem de uma maneira intrínseca, assim. Intrínseca não é a palavra adequada, mas passa a mensagem de uma forma que o seu cérebro capta e você não percebe. É uma magia, é realmente uma magia. Quanto é que até tem um teste que muitas pessoas fazem aqui no TikTok, que é o Kink e Bulba. Você já deve ter visto. Que é uma figura toda pontiaguda e outra é uma figura tipo um slime da Nickelodeon. E as pessoas perguntam, e aí, meu querido, se você tivesse o nome Kink, dá pra qual? Daí você dá pro pontudo. O Bulba, você dá pro arredondado. E ao certo, ninguém sabe direito porque que todo mundo, no mundo todo, dá as mesmas respostas. Mas de certa forma é por isso, quando a gente tem alguns conceitos que culturalmente são exaustivamente reforçados pra gente, a gente presta mais atenção. E quando a gente presta mais atenção, enfim, isso vai rolando e é natural. Eu percebi que talvez a minha conexão esteja instável por conta do filtro. Eu consigo tirar o filtro aqui do negócio? Efeitos, vamos lá. Vamos lá, eu consigo tirar. Se eu colocar aqui para tirar, tirei. Eu acho que agora a nossa conexão não vai cair tanto aqui no TikTok, tá bom? Em todo caso, se você estiver acompanhando a gente e falou, putz, eu perdi o começo. Cara, não pira, tá bom? Não pira, porque tá tudo salvo no YouTube. É só colocar Bruno Kovaleski no YouTube, CovaCast, tu vai me encontrar facinho, facinho, e a gente vai poder se ver e conversar mais. Vocês estão conseguindo ver meu rosto?
Tá vendo aqui, eu tô rosa, né, gente? Eu tô rosa no fundo preto, dá pra ver, tô destacado de uma forma. Olha. Ah, tá, de acordo com a posição que eu tô, eu fico melhor aqui enquadrado, né? Mas enfim, eu gosto dessa vibe, eu gosto dessa vibe de fantasma cor-de-rosa, eu gosto dessa vibe. Aí, apareci, desapareci. Eu fico pensando como que é o pessoal que tá acompanhando só o áudio no YouTube. O pessoal do áudio, ele tá tipo, meu, o que que esse Cova tá falando? O Cova tá brisado demais, tá fumando banana. Não, meu querido, a gente só tá conversando aqui, batendo um papo e vamos voltar para Pinóquio, que Pinóquio é o grande tema da noite. Pinóquio é o grande assunto desse CovaCast, do episódio do CovaCast de hoje. Mas, enfim, voltando a falar de Pinóquio, Pinóquio foi a primeira animação da Disney a ganhar um Oscar. A Branca de Neve até chegou a ganhar um Oscar honorário, né? Eu não sei exatamente o que é um Oscar honorário, tá, gente? Eu confesso que eu pesquisei algumas informações e falaram, é o Oscar honorário. Eu falei, ok, então, eles ganharam o tal do Oscar honorário, mas aparentemente ele não tem tanto valor assim que nem o Oscar tradicional. Mas Pinóquio ganhou por melhor canção original. E, inclusive, uma das canções que são compostas para Pinóquio é a canção mais icônica, mais clássica, mais ouvida de toda a história da Disney. Sabe aquela música que passa antes dos filmes? Pasme. É a música do Pinóquio. Ela nasceu lá em 1930, meu querido. E tá aí, até hoje. Quando a gente vai ouvir um filme, é óbvio que ela tá toda repaginada, então quando você ouvir pela primeira vez, você nem reconhece direito, você fica, putz, é essa música mesmo? Mas é louco, meu, é ela mesmo. Mas, enfim, voltando a falar sobre a história do Pinóquio, ela segue muito a jornada do herói, que é uma coisa que na época não existia tanto assim no cinema, né? O cinema ele era um aglomerado de curtas. Então a gente vê um personagem que ele ganha vida, porque o Gepeto pediu para que ele tivesse vida, né? A Fada Azul deu vida pro Pinóquio. A partir do momento que ele tem vida, ele começa a tomar suas próprias decisões, né? Ele começa a ganhar um dinheirinho lá trabalhando como fantoche na feira. Depois ele acaba sendo aprisionado pelo dono da feira e até leva um puxão de orelha ali da Fada Azul, que a Fada Azul pergunta, ei moleque, tu não tinha falado que ia pra escola? Ele falou, não fui pra escola, o nariz começou a crescer. E aí começou a primeira lição de moral do filme, que amigo, não pode mentir, né? E é claro, esse com um filme mais antigo, os filmes antigos também tinham essa questão, né? De fazer questão de apresentar uma lição moral. Hoje isso existe? Existe, mas não é tão caricato como era naquela época. Porque se a gente parar para pensar os filmes atuais, a lição de moral às vezes é uma lição muito mais adulta, não é uma lição tão infantil, sabe? Não é tipo, não pode mentir, não. A gente tem, sei lá, Soul. Qual que é o propósito da tua vida? O propósito da tua vida é você que faz e blá 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 blá. Ou seja, é um conceito filosófico. Tentam passar isso para as crianças, para pessoas que assistem, porque agora os desenhos eles não são focados para as crianças, mas sim para todo mundo, porque cada vez mais adultos têm assistido desenhos e isso tem conquistado um público com um poder aquisitivo mais interessante do que as crianças, né? Afinal, o adulto já trabalha, ele já tem conceito, ele já tem controle sobre o próprio dinheiro, então vale a pena investir nesse público, que é um público que tem grana e a partir do momento que você engaja com o filme, ele compra pelúcia, ele compra boneco, e eu não estou falando de mim com todos os bonequinhos que tem aqui no meu cenário, não, estou falando dessas outras pessoas que ficam comprando bonecos por aí. Mas enfim, depois dessa primeira lição de moral, a fada madrinha fala pra ele, olha, eu vou te liberar aqui, mas olha, não minta de novo, porque se você mentir de novo, meu querido, o pau vai comer. Aí ela ficou, porra, meu, não vou mentir de novo, né? Mas não aconteceu, né? O Pinóquio, ele ia pra escola, mas acabou que ele conheceu um amigo e falou, mano, vamos pro parque de diversão? Falou, mano, vamos pra esse parque de diversão. Chegando lá, meu querido, o parque de diversão era o paraíso das crianças, assim, porque era uma terra sem lei, só moleque, só molecada que podia fazer de tudo um pouco. E quando eu falo de tudo, é literalmente de tudo. Tinha uma sala para as pessoas quebrarem objetos.
Tipo, e as crianças fumavam, bebiam cerveja. Olha só, gente, década de 30, o que não acontecia na sétima arte, não é mesmo, querido? Gente, criança fumando charuto e criança bebendo cerveja. Não é à toa que esse é um dos filmes que, quando você dá play no Disney Plus, aparece uma tela falando: olha, gente, a gente fez esse filme aí, ele não é muito adequado, mas aí, por razões históricas, você assiste, né? Então, enfim, é bom avisar, e que bom que a Disney coloca esse aviso antes dos filmes. Mas, voltando aqui, ele chega nesse lugar que todo mundo pode fazer o que quiser, e até os meninos são bem raivosos, assim. Tem um dos meninos, por acaso, que tipo, ele vai acender o charuto dele, e para acender o charuto ele pega um fósforo e ele risca o fósforo não na caixinha, não numa parede, não na calçada. Ele risca o fósforo no quadro da Mona Lisa e a Mona Lisa fica rasgada porque o moleque quis tragar ali o charuto dele e por isso ele teve essa nobre atitude de riscar o quadro da Mona Lisa. Da Vinci com certeza não ficou contente com isso. E a partir do momento que os meninos ficam lá nessa diversão, nessa farra toda, eles não percebem, mas eles acabam sendo transformados em burros. E aí já vem a segunda lição moral da Disney, que é: quando você não vai para a escola, você vira burro, né? Aqui é um filme cheio de lição de moral, e lição de moral assim bem clássica, assim, bem objetiva. Então não é nem tipo, ai, burro, não consegue aprender. Não, é burro mesmo, um animal. Inclusive isso me faz pensar, será que esse conceito veio antes ou depois da obra Pinóquio? Não sei, é outra coisa que é interessante pesquisar. Se você souber, comenta aqui embaixo, porque eu realmente fiquei curioso sobre isso. Também é outra questão para eu dar uma procurada depois, quem sabe fazer vídeo para vocês aqui no TikTok. Mas voltando a falar de Pinóquio, acabou que o Grilo Falante resgatou o Pinóquio de lá, eles conseguiram voltar para casa. Só que quando o Pinóquio volta para casa, meu amigo, ele não volta para casa assim de braços abertos pro Gepeto, porque o Gepeto não tá em casa. A casa foi trancada do lado de fora, a casa estava vazia e a gente descobre que o Gepeto foi engolido por uma baleia. Gente, olha só. Aí vai Pinóquio correr atrás da baleia e é uma baleia muito bem desenhada, né, gente? É uma baleia assim, inclusive, ela é tão impactante, né, que o Entreplanos, que é um canal no YouTube muito bom, que eu recomendo bastante, fez um vídeo exclusivo sobre essa baleia. Vale a pena assistir, tá, gente? E é isso, é uma história cheia de reviravoltas. Ele é engolido pela baleia, ele tem que sair da baleia, ele tá dentro de uma casa, daí ele bota fogo dentro para fazer a baleia espirrar. É realmente uma coisa assim, cheia de reviravoltas. É uma história que realmente vale a pena ser assistida quantas vezes forem necessárias. Enfim, já chegamos aqui nos 20 minutos. Como teve pouca interação, eu vou dar por encerrada a live aqui. Eu agradeço profundamente você que me acompanhou durante toda essa conversa. Se você está acompanhando pelo TikTok, chegou agora e falou: meu Deus, eu queria acompanhar a conversa toda, não queria ficar só para esse finalzinho. Vai pro YouTube, @Bruno Kovaleski, tu me encontra lá e a gente se vê, tá bom? Esse foi o CovaCast e amanhã à noite, a gente se vê aqui de novo, tá bom? Beijo!